Pode vir, viu? Que agora é que tem. A pastora Elis disse aqui que Jesus, como foi que ela disse? Ela leu, na verdade ela leu o Atos 1:10. E ela disse que os discípulos, naquele momento em que Jesus estava subindo, eles não tiravam os olhos. A Bíblia é clara, diz eles com os olhos fitos, vendo o seu Senhor subir nas nuvens. A continuação desse versículo, se a gente pudesse fazer unir, pastora, estaria lá em Salmo 24, quando diz assim: abram-se os portais. Não precisa abrir não, eu estou fazendo aqui uma introdução para que a gente possa entender como é maravilhoso não perder de vista esse Pai de amor. E no Salmo 24 diz assim: abram-se os portais, abram-se os portais. Quem é aquele que vem ali? E eu acredito que os anjos perguntando, porque nunca tinha entrado ser humano. E Jesus, quando veio, ele veio humano. Quando foi, ele disse: não me toque, até que complete o tempo da consagração. Mas depois, ele disse a Tomé, toca aqui para você ver se não foi verdade. Então, ele foi como um corpo humano também. E aí os anjos nunca tinham visto. E aí a Bíblia diz que tem uma pergunta, diz assim: quem é aquele que vem ali? Oxente, quem é aquele? E os anjos também não tiraram os olhos, pastora, quando ele chegou de volta. Aleluia. Aí aquele Jesus que foi, a gente vai ver daqui a pouco, em 14 de João, que ele vai voltar. E aí onde é que estão os nossos olhos? Fitos como os dos discípulos que viram ele subir, fitos como os dos anjos que estavam lá quando ele chegou, porque agora há um outro momento em que Jesus vai vir, sim. E é dos céus também, porque a Bíblia diz e a gente crê de capa a capa. Amém? Então, para que a gente fale desse assunto, da volta de Jesus, da eternidade, daquilo que nos move enquanto cristãos, a gente preparou uma série que se chama Eternidade. Olha aqui. Menina, essa mídia é Eternidade à porta. Vivendo como quem espera o Rei. Olha que coisa mais maravilhosa. Esse eternidade à porta, e está dizendo assim: fique atento. Não pisque os olhos, não. E aí eu achei muito maravilhoso. Eu nem vi esses dias na mídia, eu nem acompanhei, na verdade, na mídia, os louvores que iam ser tocados. Mas hoje a gente cantou aqui, e eu quero agora também mostrar o quanto nós somos da fé, porque nós cantamos: abra os olhos do meu coração, porque eu quero ver. E o coração vê? Vê quando se fala de amor. Quem vê o amor é os olhos do coração mesmo. Eu quero te ouvir. Abre os olhos do meu coração que eu quero te ouvir. Como assim? Abrir os olhos que eu quero ouvir. Nós somos um povo meio louco mesmo. Sabe por quê? A própria Bíblia diz que os da fé são tidos como loucos. Porque coração, pastor, abre os olhos do meu coração que eu quero ouvir. E aí eu fiquei ali, eu disse: meu Deus, que coisa linda. Mas sabe por quê? Nós somos da fé. Nós somos aqueles que tocamos o que não está sendo visto com os nossos olhos aqui, ó, carnais. E é esse resgate, é esse convite que eu quero fazer, que nós queremos fazer, para que nós tiremos os nossos pés desse espaço terreno, físico, e coloquemos os dois pés no terreno espiritual. É que a gente diga mesmo: eu vou ver com os olhos do coração, eu vou sentir com os olhos do coração. E o Espírito Santo de Deus sabe o que é que você está cantando. O Espírito Santo de Deus sabe sim o que você está cantando. E aí depois naquele outro louvor que a gente cantou, que fala, Deus, como é o refrão do antes, dentro do mesmo louvor. É só... Como? Se eu te... É só... Como é? Fala. Vamos, pastor, me ajude aqui. E você... Eu vou morrer. Nem perecer. Vou logo dizer a você, viu? Você, se não ouvir, e quem tem que buscar ouvir somos nós, você declarou sua morte. Aleluia e misericórdia. E a gente canta vida, e a gente canta compromisso, e a gente canta amor ao Senhor.
Só que não pode ser dos lábios para fora. Não pode ser somente aqui nesse momento maravilhoso, gostoso demais. A gente vai sair daqui, pastora, com combustível espiritual para a semana toda. Não vai poder passar uma pessoa por a gente que a gente com o nosso olhar não diga Jesus te ama. Não pode, não tem como. Nós vivemos algo sobrenatural aqui hoje. Uma declaração de amor incrível com as nossas lágrimas, com o nosso glória a Deus. Eu te quero, Jesus, eu te amo, Jesus. Só que é lá fora onde a gente tem que ser exatamente o que a gente está dizendo aqui hoje. Através dos nossos louvores, através das nossas falas, das nossas orações. Amém? Amém. E aí hoje a gente vai abrir... cadê os pastores? Os pastores não, o meu pastor. E diga a ele que nada me faltará se ele vier. E aí a gente... Por favor, tragam água, porque eu sou um camelo. Eu bebo e vou. E aí hoje a gente abre como um caminho, uma jornada. Hoje a gente abre uma série profética. Esse é um momento profético, que nós vamos falar de eternidade. E aí eu quero já que vocês comecem a refletir qual a maior marca de um cristão. Aí o pessoal diz assim, amor, amém. Mas a maior marca de um cristão é o amor que ele tem pelo eterno. É o amor, mas o amor a quê? Pode ser o amor de Signe e Eric. Aí não é do cristianismo. Eu estou falando qual é a maior marca do cristianismo. E aí eu pergunto, será que nós não estamos perdendo essa marca? Será que nós não estamos... deixando... Obrigada, minha linda. Deus abençoe. Será que nós não estamos deixando o nosso coração longe disso que o Senhor nos chamou a sermos, que é exatamente apaixonados pela eternidade? A Bíblia nos diz lá em Provérbios, depois eu vou lembrar, que Ele colocou o anseio pela eternidade dentro do nosso coração. Ou seja, a gente pode ter tudo. Dinheiro, fama, status, 1 milhão de seguidores, o melhor emprego do mundo. Pode ter o que for. Mas se nós não tivermos a eternidade como centro do nosso coração, como centro da nossa vida, como a marca mais profunda do amor de Deus, nos nossos dias, na nossa vida, nós vamos permanecer buscando qualquer coisa que seja para preencher a nossa vida. Porque todos nós, ricos, pobres, brancos, pretos, todos nós, seres humanos, nascemos com um espaço vazio e que só é preenchido com esse amor do eterno. Amém? Então a gente vai abrir esse espaço aqui, a gente vai passar um tempo, eu não sei ainda se o pastor Adriano determinou um tempo para que a gente viva esses dias de falar sobre a eternidade que está à porta. E a gente aprender, e a gente falar, e a gente começar a todo domingo tocar na mesma tecla, para que a gente possa ter uma vida de quem está esperando o rei. Amém? Então, não existe. Não, olha, coloque, se você sair daqui só com essa frase, para mim eu já ganhei a noite. Mas não existe nada mais importante do que estar esperando quando ele vir. Não é saber quando ele vem não, viu? Que até os discípulos, e ele vem quando? E volta quando? E quando será que ele vem? Saber quando ele vem não é importante não, sabe? O importante é estar esperando ele quando ele vier. Né, Renato? Então vamos lá, abrir nossas Bíblias. Quem conseguir achar pode ficar de pé, dar glória a Deus. Mateus 24. Mateus 24. Glória a Deus pela palavra dele que nos dá esse acesso maravilhoso. Mateus 24 vai falar, alguém por favor, eu gostaria muito, porque eu sou muito calorenta, mas está balançando as folhas da minha Bíblia. Oxente. Ah, pois, olha, foi. Mateus 24. Né? A eternidade é a porta. Então, antes que a gente fale de outras coisas, a gente vai
ler, que eu também tenho outros. Todo mundo achou? Tem ali de esperar. Então, gente, a gente vive num tempo em que tudo é instantâneo, né? Tudo é para agora, ninguém tem mais paciência de esperar, tudo é passageiro, tudo é descartável, não é assim? Só que tudo isso um dia vai acabar. E só vai ficar aquilo que o Senhor disse que é eterno. Esse não tem fim. Então vamos viver uma vida por aquilo que não tem fim, né? Então vamos lá. Mateus 24. Me perdoe, Mateus 25. 24 é sobre os sinais, mas eu quero falar sobre o 25. O reino de Deus, o reino dos céus, pode ser ilustrado pela história de 10 damas de honra, virgens, que tomaram suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As prudentes, no entanto, levaram óleo em suas vasilhas, junto com as suas lamparinas. E como o noivo estava demorando, elas se deitaram para descansar e adormeceram. À meia-noite, elas foram acordadas pelo grito: o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as moças acordaram e prepararam suas lamparinas. Então, as 5 insensatas que não tinham azeite de reserva pediram às prudentes: dê um pouco de óleo para nós, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as outras responderam: nós temos apenas o suficiente para nós. Vão e comprem óleo para vocês. Mas quando elas foram, o noivo chegou, e aquelas que estavam prontas entraram com ele para o banquete do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram lá fora, chamando: Senhor, Senhor, abram a porta para nós. Porém, ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem e estejam preparados, porque vocês não sabem o dia e nem a hora da minha volta. Amém? E misericórdia. Podem sentar. Então, queridos, eternidade não é o que vem depois da morte. Porque a gente meio que, quando criança ou adolescente, a gente sempre tem assim, essa visão de compreender a eternidade como depois da morte. Né? É uma coisa que vai se ensinando e a gente não sabe nem como a gente aprende, mas que as pessoas pensam eternidade depois que morrer. Só que a eternidade é a lente pela qual nós devemos olhar o mundo. Se a gente tirar essa lente, a gente vai ver tudo distorcido. Então, a eternidade é aquele que você olha e vê exatamente as coisas que Deus gostaria que você visse, sem nenhuma interferência, sem nenhum borrão. Eu até limpei os meus óculos antes de vir aqui, porque estava tudo borrado. Porque a gente chorou, o óleo na mão e tudo. E aí eu disse: rapaz, se a gente fizer uma alegoria, se a gente fizer uma comparação, a eternidade é exatamente isso. São lentes que eu coloco para ver as coisas ao meu redor alinhadas, ajustadas, sem nenhuma tremedeira na visão. Então, quando alguém estiver conversando com você sobre eternidade, não pense que ela vai ser algo que vai ser depois da sua morte, não. Se você é cristão, ela é a sua maior marca hoje. Aí eu não tinha entendido ainda, pastora, sobre a eternidade agora. Começa a colocar as lentes agora. Porque a gente vai começar a falar de algo na sua vida hoje. Nós vamos viver a eternidade hoje. O Senhor colocou ela dentro de nós, o anseio por ela hoje. E a gente vai viver isso hoje, porque o céu está disponível hoje. Aí eu vou viver sem as minhas lentes da eternidade, vendo tudo que eu quero, distorcido conforme a minha mente, que muitas vezes, por conta de todo um passado, por conta de toda uma vida torta que a gente teve, aí eu vou ver tudo desalinhado.
Ah, mas isso aqui é o que Deus tem para mim. É não. O que Deus tem para nós. Ele diz em Isaías 1,19. Se me obedecerdes e me amardes, se você colocar as suas lentes para ver o amor do Pai como ele realmente é, a Bíblia é muito clara. E eu acredito nela de capa a capa. E ele diz, sabe o quê? Se você me amar, se você me obedecer, se você usar as lentes e ver o que eu estou lhe mostrando, você comerá o melhor dessa terra. Aí eu pergunto a você, é depois de morrer? Não. Então a eternidade é para agora. E a gente vai ter que renovar a mente, a gente vai ter que começar a trocar os nossos pensamentos, porque a gente aprende muita coisa, infelizmente, que vem de uma geração para outra geração e ensina totalmente errado. E se brincar, a gente ensina também aos filhos. Se bem que eu vou fazer aqui alguma confissão para vocês, que eu nunca conversei com a Ana Luísa sobre a eternidade. Olha aí. Me perdoe, filha. Mas se eu perguntar a ela o que é eternidade, talvez ela diga, mamãe, acho que é aquele tempo que vai vir depois que a gente morrer. Mas quem ensinou a ela? Não sei. Eu que não fui. Eu nem ensinei o certo, nem ensinei o errado. E talvez seja assim também com os nossos filhos, e talvez seja assim também com a nossa vida. Se eu perguntar, se você tiver vergonha, não levantar a mão não, mas quem pensava que a eternidade vinha depois da morte? Eu também. Mas não, queridos, a eternidade está à porta. A eternidade é para hoje. E eu quero dizer a você que nós devemos enxergar, porque por tudo que a gente fizer agora, vai ecoar na eternidade. Oxente, pastor, não é agora? É. Mas vocês viram, a respeito aqui das 5 virgens, elas não guardaram o que tinha que ser guardado, porque o encontro da igreja com Jesus, quando ele voltar, a Bíblia nos diz como uma forma de comparar, para que a gente possa, que Jesus gostava muito de falar em forma de parábolas, para que a gente pudesse entender, ele diz que é como um casamento. Ele é o noivo, a igreja é a noiva e ele é o noivo. Então, ele vem buscar a noiva, ele vem nos resgatar, ele vem, e quem acredita nisso, tem que viver uma vida à espera desse noivo, e não como as virgens prudentes. As virgens tolas, que levou somente uma quantidade e durante a madrugada o fogo já foi começando. E hoje aqui, ó, a gente encheu as lamparinas hoje aqui, ó. Se Jesus voltar, eu quero perguntar a você, você tem azeite suficiente para as madrugadas terríveis? Você tem azeite suficiente para esperar o seu noivo? Eu estou perguntando agora como igreja, estou perguntando agora como amante da eternidade, como amorzinho desse Pai incrível, que disse que vem nos buscar. E agora? Como é que está a minha lamparina? Como é que está o meu estoque? Tem que estocar. Estoque. O que seria estoque? Intimidade com ele, orar com ele, ir para o secreto, ler a palavra, cantar. Fazer tudo isso, falar de amor a outras pessoas, isso é estocar. E quando ele vier, você pode ter certeza, você entra antes que a porta se feche. E você viu que tem um momento crucial que é do fechar da porta. Aí essa hora, ninguém sabe qual é. Eu só sei que aqui em mais uma alegoria ele diz assim, e à meia-noite o noivo chegou. Meia-noite ninguém sabe que hora é. E o importante não é descobrir, tá? Não vá viver a vida tentando descobrir quando é que Jesus vem, não. Lendo sinais, e lendo horóscopo, e lendo o futuro, e não sei o quê, e blá, blá, blá. Não perca tempo com isso, não. Nós temos que gastar o nosso tempo nos preparando para o encontro com Ele. Que é para quando Ele vier, a gente esteja realmente como nós deveríamos estar e como Ele espera que nós estejamos. Então, viver como quem espera o rei é viver com a sua lamparina transbordando de azeite. E o azeite aqui significa a presença do Espírito Santo. Então, se encha do Espírito. Há uma verdade urgente que o céu está soprando e a gente muitas vezes está até trabalhando na igreja, até fazendo as nossas habilidades.
E o céu soprando. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está tocando. E a gente lá, fazendo uma coisa, fazendo outra. E o rei... E eu sem dar ouvidos ao som do céu. E aí eu me envolvo com tudo de que é afazeres. E a minha agenda está cheia. Eu estou top. Isso, aquilo, alcancei meus objetivos. Que objetivo? O rei está voltando e o céu cantando. Mas eu não estou muito com tempo para ouvir o som do céu. E aí amanhã eu já tenho uma agenda que eu já vou estar aqui, ó, preparada, não sei o quê. E o céu, o rei está voltando. E aí, gente, a gente fica indesculpável quando a porta se fechar. E se você... Eu não, você ficar do lado de fora. Eu vou estar esperando. Eu vou estar com a minha lamparina cheia. Diga eu também, pelo amor de Deus. Amém, que eu quero dizer um amém. Aleluia, eu posso falar por mim, eu não posso falar por você. Eu não posso falar por você. Silvia não pode falar por Marcos, Marcos não pode falar por Silvia, Renato não pode falar por Cecília. Por mais íntimo, por mais que vocês durmam junto toda noite, por mais que vocês sejam um, por mais que vocês sejam marido e mulher, ninguém pode encher a botija de azeite do outro. Você pode interceder. Você pode dizer assim, meu Deus, que Eric consiga seguir na madrugada. Meu Deus, que Eric consiga. É uma intercessora. E a gente tem que ser intercessores mesmo, intercessoras dos nossos filhos, dos nossos esposos. Temos que ser. Mas ela não pode encher a botija de Eric. Ela não pode encher a lamparina. Ela tem para ela, é exatamente como as 5 virgens. Olha, vá comprar. O que eu tenho é suficiente para... E existem as madrugadas. E existem as madrugadas escuras da nossa vida, do nosso caminhar. Como é que está a sua reserva de azeite nessas madrugadas? Então, quem vive como quem espera o rei, não deixa a sua botija secar. Amém? E aí, queridos, ele não vem buscar religiosos, ele não vem buscar pessoas que estão fazendo as coisas dentro da igreja com as suas habilidades. Ele não vem buscar esse povo, não. Ele vem buscar os que amam a eternidade. Eles vêm buscar quando nós estivermos alinhados ao propósito dele e amando, apaixonados pelo reino de Deus, a ponto de nos deixarmos gastar por isso. Amém? As outras coisas serão acrescentadas, não é assim que Rafael disse aqui? Mateus quanto, Rafael? 30. Mateus 6,36. Buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro a eternidade, buscai primeiro esse lugar maravilhoso de uma paixão que não se apaga, um lugar onde o eterno está lá plantado para ser amado, adorado, para ser reverenciado. E as outras coisas vão ser acrescentadas. É como se fosse um estante. Pensa aí num estante, com as prateleiras, né? Uma prateleira, outra prateleira. Aí ele diz assim, ó, coloca aqui em cima a marca do eterno. Coloca aqui em cima a sua paixão pela eternidade. Coloca aqui em cima o reino de Deus. Coloca aqui em cima a volta do Senhor Jesus. Coloca aqui em cima o Espírito Santo de Deus. E as outras coisas vão sendo acrescentadas. Mas tem gente que não prioriza isso. E não está nem aí. Olha, seja sincero, mas não responda. No nome de Jesus. Vou fazer uma pergunta. Seja sincero, mas não responda. Qual foi a última vez que você pensou na volta de Jesus? Não responda, não. Essa série, ela não é para massagear o ego de ninguém. Mas é para entrar numa crise mesmo, sabe? É para que você comece a dizer assim, rapaz, e não é que é verdade? Eu pensei em tudo. Pensei nos frutos do amor, pensei em um monte de coisa. O que a Bíblia foi exposta aqui esses dias. A mensagem de Rafael foi maravilhosa, do testemunho vivo. Mas quando foi que você pensou no seu encontro com o Senhor Jesus Cristo? E aí, essa semana, tem alguma criança ali? Não? O pastor está dizendo que vai, não precisa ir não. Está tudo bem, está com a mãe está lá, então está tudo bem. Então, essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa disse assim, mas Érica, desde quando eu sou criança, que eu escuto que Jesus está voltando.
Eu disse, eu também. E desde que eu me converti, que eu nasci de novo, que eu estou esperando. E não me cansei. E nem me cansarei. E estou com o mesmo amor, estou com a mesma paixão pela volta dele. E eu quero muito que ele volte e me encontre exatamente assim, apaixonada. Aí a pessoa olhou e disse assim, mas rapaz, tu não cansa disso não. E tu acredita? Eu disse, mas com certeza, se eu não acreditasse, porque cristianismo é exatamente isso. Quando a pastora falou aqui sobre os discípulos que viram ele ir embora nas nuvens, já pensou? Não tinha como tirar os olhos do céu não, porque era um milagre que estava acontecendo. Só que essa demora, tenha ela como um teste de amor. Tenha ela como você está sendo testado por esse amor, que nós não deveríamos deixar nunca a chama apagar. E aí você não pode tirar os olhos de onde? Do céu, porque é de lá que ele vem. Não foi para lá que ele foi. Os discípulos dele não ficaram com os olhos fitos, pois é de lá que ele vem também. E se a gente tirar os olhos de lá, a gente vai ter, infelizmente, que ver as portas se fechando pelo lado de fora. Existe uma igreja chamada Sardes, em Apocalipse. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus escreveu através de João 7 cartas. E para a igreja de Sardes, ele disse assim, você está morta. Você não está fria nem morta não, você está morta. E eu fico pensando, meu Deus do céu, o sangue de Cristo tem poder de ouvir uma mensagem dessa. Por isso que essa série ela é profética. Porque ela puxa você para viver exatamente a eternidade hoje. Ela puxa você para viver. E aí, pastor, como é que eu vou saber o futuro? E aí você precisa saber lendo. Porque ele diz que conta segredos, conta os planos. Ele diz que a intimidade que a gente, quando tem com ele, não fica sem saber de nada, não. Só que tem gente que quer saber o dia. Olha, já aconteceu isso. Assim, aí a Bíblia diz que quando tudo isso são sinais para que a gente não perca o nosso amor de vista. Isso são sinais para que a gente não tire os óculos que vai deixar eu ver toda a eternidade como ela deve ser. Mas não gaste tempo fazendo contas. Tem gente que já até disse, não era que o mundo ia se acabar em 2000, parece. E aí teve gente que esperou. Não aconteceu nada. Então, essa demora é um teste. Então, não deixe esfriar esse amor pela eternidade por conta de que ele está demorando. A Bíblia diz aqui que as 5 virgens tolas, ele está demorando tanto que eu vou descansar. Diz todas as 10 descansaram. A gente pode descansar? Pode. O que a gente não pode é perder ele de vista. O que a gente não pode é deixar a nossa boteja esvaziar. O que a gente não pode é deixar a intimidade dele, com ele, na verdade, se esvair. Porque aí sim a gente vai estar em apuros. Porque as 5, porque não levaram reserva, porque não ficaram atentas e no fim ainda deixam uma mensagem assim. Se eu pudesse, porque eu gosto muito de imaginar o que está escrito, viu? Se eu pudesse mostrar a vocês aqui o final desse versículo, coloca assim um outdoor bem grande, vigie. Vigia, crente. Era um outdoor bem grande assim, para quando tu levantasse, Carla, botasse o pé lá no Viana Moura, na rua Pica-Pau Verde. Pica-Pau Verde, tu mora lá não, né? Mora, né? Quando abrisse assim na Sabiá, aí estava lá um outdoor bem grandão. Vigia, crente. Quando a Ana Luísa fosse descendo aquele sítio histórico para ir para a escola, meio ainda mancando, dormindo, quando ela chegasse lá embaixo, não passasse nenhum carro com um outdoor bem grande assim, vigia, crente. É isso que ele diz no final do versículo. Então essa vigilância, esse amor, esse cuidado, essa vontade de não perder o nosso Senhor Jesus Cristo de vista, é que vai preencher esse vazio que muitas vezes a gente tenta com outras coisas, mas não saímos do lugar, porque é o eterno que vai trazer esse preencher. Então eu trouxe aqui 3 pontos para que a gente possa conversar sobre isso. Aí você diz assim, a mensagem não começou, ainda vai começar agora. Eita Deus, então a gente vai... É o que, Silvia? Então, o propósito da série é despertar a igreja. O propósito da série, eu acho que ainda hoje aqui alguém falou, não sei se foi Renato, acordar a igreja.
não sei se foi o pastor, mas a gente vai reconduzir o nosso pensar, a nossa forma de ver para esse objetivo de levar a comunidade evangélica Proclamai a viver uma vida à espera do Rei. Então, a gente deseja muito, eu falo pelo pastor Adriano e falo pela pastora Elis, que a gente tenha um resgate da fome do Espírito, um resgate assim, para quem já perdeu essa fome. Eu quero dizer a vocês, vou aqui confessar mais uma coisa, que antes disso aqui, entrar no coração de vocês e rasgar, entrou no meu. Tá certo? Isso que eu estou falando aqui para vocês é o que eu comecei a viver desde quando eu comecei a me preparar. Eu quero resgatar, fazer autoexame real, restaurar a fome, o desejo, esse lugar vazio que todos nós temos e só é preenchido, como eu acabei de dizer. E eu, Érica, pastora Érica, a começar por mim, Comunidade Evangélica Proclamai, vamos começar a desejar a eternidade como nunca, acender essa chama. Então, a gente vai sim correr atrás do propósito, a gente vai correr atrás do ministério, a gente vai, mas antes de todas as coisas, a gente vai esperar Jesus voltar juntos. A gente vai, ninguém solta a mão de ninguém nesse momento maravilhoso, porque nós vamos morar no céu juntos. Aleluia? Então, nem toda lâmpada acesa, primeiro ponto, nem toda lâmpada acesa significa prontidão. As 10 virgens estavam com a lâmpada acesa. Então, pastora, mas eu já aceitei Jesus. Pastora, mas eu já tenho aqui, ó, já está tudo bem comigo. Eu vou para a igreja de domingo, na sexta também, eu vou para a célula, para a arca, perdão. Eu leio um pouquinho assim da Bíblia de vez em quando. Eu já sou crente. As 5 virgens tolas também eram. A Bíblia diz que elas eram virgens e estavam lá esperando quem? O noivo. Só que elas não estavam de prontidão. Elas não estavam vivendo, esperando o Rei. Então, é preciso que a gente comece a entender e a buscar dentro de nós mesmos, faça autoexame, faça autoanálise, pessoal. Não fique esperando que o pastor e a pastora Elis, o seu líder de arca, comece a levar para a sua boquinha como um passarinho, tudo mastigadinho, não. Comece a ler, comece a buscar, comece a perguntar, porque quem responde é o Senhor Jesus Cristo, coisas lindas e maravilhosas. O Senhor ensina, o pastor ensina também ensina, mas bom mesmo é das mãos do Senhor, da boca do Senhor. Você não cantou aqui que quer ouvir? Fala, Senhor. É porque eu me esqueço o louvor. Fala, Deus, fala, Deus. Você não pediu? E aí o pastor disse, agora é um tempinho agora para você ouvir. Aí você pede para ele falar e sai. E vai dormir e sua lamparina se apaga. Não saia não do seu lugar, não. Fala, Deus, e fica. E para você ficar e passar madrugadas escuras, tempestades difíceis, momentos cruciais da vida, você tem que ter estoque de azeite. Você tem que estar molhado, pingando o azeite, que é o Espírito Santo de Deus, transbordando em você. Senão, quando você piscar, perdeu a bênção. Pastora, isso é um sensacionalismo? Não, é a pura realidade. Eu quero trazer vocês a esse entendimento. Que a gente não pode mais perder tempo. Que a gente não pode mais estar vivendo tudo que é sonho meu e seu, sonho terreno, sonho... E a marca do cristianismo em nós, que é aquela que é mais para ser a mais profunda. Como é que fica? E eu confesso a vocês que por um tempo, isso me entristece demais ter que dizer, mas por um tempo, eu pensei mais em coisas do que nessa marca. E é tão sutil, e é tão sorrateiro. E tem mais, viu? Quando você é parte de um propósito de Deus, quando você tem um chamado específico, quando você tem algo como eu sei que eu tenho, as pessoas sonham, Deus manda recado, Deus manda profecia, Deus faz com que a gente sonhe, Deus faz tudo, move céu, move terra, e a gente deixa a lamparina esvaziar. E eu louvo a Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor não voltou antes.
Pastora, não. Estou falando aqui de pecado não, viu? Estou falando aqui de estar na presença, buscando, amando, enchendo a lamparina. Porque essas 10 aqui eram 10 virgens, eram 10 mulheres que estavam esperando, eram 10 crentes. Eram 10 mulheres que tinham temor de saber que ele ia voltar e ela queria estar lá quando ele chegasse. Eu estou falando de distrações. Eu estou falando de segundas opções. Eu estou falando de você colocar a prioridade do lado. Intencional, pastora? Não. Muito sorrateiro. Porque Satanás, ele sabe que se ele chegar mostrando, vou tirar tudo do centro. Você vai para lá, cão. Vai mentira não. Então nós precisamos estar muito atentos. E eu louvo a Deus pelos intercessores que eu tenho. Porque eu não fui muito longe não. Amém? Eita Deus. Aleluia. Porque o importante, queridos, o importante não é a gente, que eu falei até ontem, não é a gente não ter a humildade de reconhecer, não. A gente tem que ter. E voltar. Eita. Como ele diz a outra igreja lá de Apocalipse, enquanto antes, ou o quanto antes tu volta. Não morreu não, volta. O teu primeiro amor. Vem-te embora, porque senão, aí meu filho, aí é onde vem um condicional. Se não, vai ser apagado a luz de vez. Olha que coisa triste. E se você quiser, você vai ver. Acho que alguém vai pregar sobre isso lá na frente, ou senão eu também prego. Mas em Apocalipse está. Spoiler. Da próxima não, porque eu não vou estar aqui, mas eu vou pregar muito sobre isso, eu quero. Então, ele dá recados. Deu a mim. Acho que quantas vezes a pastora Elis não sonhou? Pastor, assim. Faz sentido? Aí eu, caramba, faz. Mas eu fiz o que com isso? Então, o que eu quero dizer a vocês é que vocês não adianta querer encher a botija no olho da outra pessoa, não. Então, queridos, ponto 1 diz, nem toda lâmpada acesa significa prontidão. Você pode ter luz para hoje. Você se encheu aqui. Mas não saia daqui e vá viver o restante dos dias da semana esperando domingo se encher de novo, não. Se encha durante a semana. Pegue tudo que é oportunidade para ler, para orar, para jejuar, se acordar de madrugada. Eu, Érica, vou começar a fazer tudo isso. Vê que coisa dizer isso aqui no altar. Estou feliz porque estou dizendo, pastora. Amém. E fora os sonhos de Silvia também, não foi, Silvia? Silvia teve uma série, pastora. Mas por quê? As outras ocupações me mostravam que... E às vezes era até em nome de Jesus, olha só. Mas vamos lá. É possível estar na igreja, servir, estar no altar e ainda assim ser imprudente diante da eternidade. Eu até grifei essa frase, que ela é forte. Não seja imprudente. Então todas eram virgens, todas tinham lâmpadas, todas dormiram, mas somente 5. E aí eu quero que você se avalie. Somente 5 tinha azeite suficiente para suportar a espera. E a minha amiga disse, mas Jesus, desde quando eu era criança, ela deve ter uns 60 anos, essa minha amiga. Desde quando eu era criança que Jesus o povo diz que Jesus está voltando. E a senhora está esperando? Estou. Tá certo. A senhora acredita nisso? Eu acredito. E aí a gente? Se a gente não toca no assunto, se a gente não se enche desse assunto, como é que a gente está esperando? Eu sei que vocês já responderam aí a perguntinha que eu fiz. Quantos de vocês pensaram na volta de Jesus nesses últimos 3 meses? Vai fazer um teste? Levanta a mão quem pensou. Eu pensei porque o Senhor falou comigo no culto que Rafael estava pregando, não foi, pastora? Mas de lá para trás fazia tempo que eu também não pensava. E aí eu não pensava, não é algo que eu acredito que vocês também, não é algo tipo assim, eu não amo o reino. Não. É porque a distração com as outras coisas tira a gente desse lugar, né? E aí é onde a gente tem que vigiar. Você sabe o que está tirando você do centro da eternidade. Então, queridos, Deus não virá buscar aparência, virá buscar essência.
Não pense que, mas quando olha assim para ver, fulano é crente. Mas não fique pensando que ele vem buscar aparência, não. Ele vem buscar a essência. Ele vem buscar exatamente aquilo que você tem dentro, que é o azeite, junto com você. O penhor da volta do Senhor. Vocês sabem o que é penhor? Penhor é assim, vê só. Para a gente entender. A gente tem uma dívida. Mas isso aqui não é pérola de verdade não, viu? Mas vamos supor que fosse. Eu tenho uma dívida, isso é tudo suposição, para a gente entender o que é o penhor. A gente tem uma dívida eu tenho uma dívida de 10 mil reais ao banco. Então eu vou no banco e digo assim, eu quero penhorar essa pérola. Essa pérola vale 20 mil, então paga a minha dívida, né? Só que, se eu for lá antes, com os 10 mil, eu resgato a minha joia, que vale 20, e a minha dívida é sanada, ok? Jesus Cristo, Ele veio, pagou a nossa dívida, está escrito em Colossenses 2,15, 3,15, pagou a nossa dívida, rasgou o recibo. Se Satanás cobrar de novo, diga a ele, já está pago. E aí ele diz o seguinte, eu vou deixar o Espírito Santo de Deus como penhor. E eu vou voltar para buscar vocês e resgatar o Espírito Santo que está em vocês. Então nós, eu e você, somos templo, ou seja, reservatório. Vamos supor que eu e você é esse copo e o Espírito Santo é essa água. E aí nós temos dentro de nós, está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Nós temos dentro de nós o penhor, ou seja, o que é de mais valioso para Deus, dentro de mim e dentro de você. Aí, quando esse Pai que confiou a nós esse penhor vem buscar algo que é importante para dentro de nós, a gente é pego dormindo. E agora? A dívida fica. Porque o resgatador não nos encontrou prestes a devolver o penhor. E eu tenho uma pessoa muito, muito próxima nossa, que fez um penhor no banco. O banco mandou a carta para o resgate e a pessoa não foi, perdeu todas as joias. Caríssimas. Joias de mais de 10 anos. Esmeraldas, pérolas, tudo muito caro. Essas 5 virgens estavam dormindo. Elas tinham que estar atentas, como nós. Precisamos estar. Então eu quero dizer a você, eu e você somos o reservatório desse Espírito Santo de Deus, desse óleo, dessa unção. Não podemos esperar, porque, como eu disse e vou repetir, Ele só vai nos resgatar se nós estivermos mais esperando de verdade. No nome de Jesus. O segundo ponto, o tempo da demora é o teste do amor. Inclusive eu falei sobre isso. Então eu quero que a gente abra em Apocalipse. E a gente vai ver essa igreja. Apocalipse 3. Essa igreja que não conseguiu esperar. Minha mão está deslizando de óleo. Mas tem que estar óleo por dentro, não é por fora não. Ô glória! É 3, 2 e 3. Olha só o que é que o anjo da igreja diz. Eu conheço as suas obras. Você tem a fama de a igreja viva e ativa, mas está morta. Portanto, acorde. Fortaleça o pouco que resta, porque até mesmo o que restou está a ponto de morrer. As suas obras estão longe de ser corretas aos olhos de Deus. Volte. Volte ao que você ouviu e creu no princípio. Retenha-o firmemente e volte-se para mim outra vez. Olha a condicional agora. Se não o fizer, eu virei subitamente a você sem ser esperado
como um ladrão e o castigarei. E não tem nada mais terrível do que a gente cristão, crente, que viveu a vida toda esperando Jesus, ficar. Imagina. Eu não quero imaginar, não. Mas, já pensou? Oi? Já pensou? A gente está aqui, pastora, tudinho, e aí Jesus volta e a gente ficou. Não faz sentido. Não dá para a gente... E eu quero deixar uma crise em vocês, viu? Pensa que eu quero aqui massagear o ego, nem dizer, não, você vai estar... Quando ele voltar, você vai subir. Eu quero é que você pense mesmo, e se eu não subir? E o que é que eu estou fazendo para que eu possa realmente ser levado? Porque a gente sabe que a salvação, ela é de graça. Efésios 2:8. Diz que nenhum homem, ele tem participação na salvação, para que a gente não se glorie. Mas no versículo 10, ele diz assim, mas, porém, contudo, todavia, você precisa viver uma vida santa. Você precisa viver uma vida se enchendo do Espírito. Você precisa, ele diz assim, você não faz nem esforço para a salvação, foi Jesus. Glória a Deus por isso, é Jesus puro. Mas a gente não pode relaxar só porque Jesus me salvou, agora eu vou viver de todo jeito ou viver de jeito nenhum. Não pode. Então é isso que a gente está querendo dizer, que muitas vezes a gente está aqui maravilhosamente bem, ótimo. Só que a igreja de Sardes recebeu um comunicado. E que esse comunicado não chegue até nós. Esse comunicado não chegue até nós. Mas o Espírito disse à igreja, o pouquinho que você tem aí, junte tudo, pelo amor de Deus, e acorde. Porque senão você morre junto. E você fica, e você, infelizmente, não vai viver o que você tanto pregou. Olha só, que tristeza. Né? Então, o tempo da demora é o teste. O tempo da espera revela se amamos o noivo ou apenas o ambiente do casamento. Porque nós precisamos amar o noivo. A gente precisa estar esperando o noivo, a gente precisa estar lá. Quando a gente vai para um casamento, a gente não se arruma toda. É um casamento também que vai acontecer quando Jesus voltar. É o encontro da noiva e do noivo. Então, se a gente precisa estar como essas damas de honra, organizadas com a roupa, quando eu digo a roupa, não é essa roupa não, são as vestes brancas. São os olhos abertos. Eu não estou falando de colírio, não. A Bíblia diz aqui também em Apocalipse, que diz assim, olha, você que está com sua visão turva, coloca colírio. Mas colírio não vende na farmácia. Esse colírio é esse que a gente cantou. Abre os olhos do meu coração, eu quero te ver, eu quero te ouvir. É mais ou menos por aí. É por fé. É viver por fé. É tocar. Olha, quem vive por fé... Deixa o terreno à margem. Deixa o geográfico à margem. Porque não está nem aí, Renato, para o que eu posso ter. Eu quero é ser, eu quero é ser amado, eu quero é amar. Então, viver por fé é deixar essas coisas terrenas no lugar delas. Porque eu sou da fé. Porque eu vivo aquilo que eu não estou vendo ainda. Exatamente como a gente tem cantado. E você é da fé? Eita, e agora, pastora? Ninguém respondeu, não. Gente, nós somos da fé. A fé, ela toca o que os olhos não vê. Começa a declarar. Começa a se posicionar. Entenda, a frieza não começa quando você para de crer, não. A frieza começa exatamente quando a gente para de esperar. Quando a gente sai do lugar, quando a gente começa a viver nessa margem, buscando mais o terreno do que o espiritual. Ah, mas eu creio, eu também creio. Mas entenda, é um lugar que a gente precisa estar. É como a virgem, não podemos estar dormindo. É como a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, o anjo diz assim, eu sei tuas obras. Pensa que eu não sei o que, é que você estava fazendo. Não, você estava fazendo um monte de coisa, mas tudo... Estava nem aí, não estava somando para nada, não estava adiantando em nada. Junta o pouquinho que tu ainda tem dentro do teu coração e vamos buscar acordar para poder viver e ser apaixonado pela eternidade, porque senão você vai morrer
Não, você não vai ficar junto com aquilo que você tanto anseia. Então, minha gente, agenda cheia, compromisso e o coração vazio. A agenda cheia de compromisso, cheia de coisa e o coração vazio adiantava de quê? E até a própria igreja também, viu? Não pode. Muitas vezes está cheio de afazeres, cheio de encontros, cheio disso tudo, e todos os que estão ali no encontro estão com a vida em todo lugar, menos voltado para o eterno. Então a gente quer com essa série despertar a igreja, para que ela possa se apaixonar e ficar de prontidão, e ficar à espera, e ficar sabendo que carrega dentro de si o penhor, que é o Espírito Santo de Deus, e que Jesus vem resgatar o Espírito Santo de Deus. Aí se eu não tiver com o Espírito Santo, ele vai e volta, fecha a porta e eu fico. Porque o importante é o que está dentro de você. Eita Deus, louvado seja o nome do Senhor. O importante aqui não somos nós não. Nós somos um vaso de barro. O importante é o que tem dentro de nós, depositado pelo próprio Deus. O importante é o azeite. O importante não era a lamparina estava lá. Quem não tinha era azeite. O importante é exatamente aquilo que carregamos conosco. Aleluia? E aí, queridos, o ponto 3 diz: quem ama o noivo vive à margem do visível. Hebreus 10, 37. Abram, por favor. Quem achar aí primeiro do que eu ler? Hebreus 10, 37. Pode, por favor, Eric. Olha só. Aí a minha amiga disse assim: mas tu está esperando desde a infância. O tempo dele é um, o meu, o da gente é outro. O tempo de Deus é o Kairos. Ele não é contado com o giro do sol ao redor da terra. A Bíblia diz que um dia para Deus pode ser 1000 e 1000 pode ser como um. Então a gente não pode perder essa espera. E tem que ser apaixonadamente esperando. Eu quero que alguém leia, por favor, 11:37 de Hebreus, logo na página seguinte. Vai falar sobre Moisés. Moisés, ele ficou firme. E a Bíblia diz que era como que ele estava vendo o invisível. Mas vamos lá, ver o que é ser da fé. Vê com Moisés aí. 11:37. Achou, Anny? Pode ler, se achou. Lê, Rafael. Onze 37. Deixa eu ver então se é 27. Hebreus 11. Esse capítulo 11 fala todo sobre a fé. É 11:27, desculpa, viu? É 27. Olha só. É desse jeito que a gente tem que se posicionar enquanto igreja. A gente não tem que se posicionar pelo que a gente está vendo agora. A gente tem que se posicionar pelo que a gente vai ver, pelo que virá. Porque isso é viver por fé. Moisés ficou lá, ó, diante de Deus, diante do que ele cria. Ele não saiu. E ele estava ali. As pessoas não viam nada, mas era como se ele estivesse vendo Deus. É isso que essa passagem diz. E esse livro, e esse capítulo do livro de Hebreus, o capítulo 11 todo, vai falar sobre os homens que tiveram fé a ponto de mover o eterno. E aí Moisés, ele é apontado como esse. Saiu do Egito como que estivesse vendo Deus guiando. E ninguém estava vendo, mas ele estava vendo. Aí as pessoas podem não estar nem aí para a volta de Jesus, mas você e eu tem que estar. Então assim, a gente tem que andar como se a gente estivesse vendo o horizonte lá. A esperança da gente é a volta de Jesus. Aleluia. O céu canta. Não deixemos de ouvir.
Quando a gente estiver nesse desespero, quando a gente estiver assim, achando que está demorando, ou a gente estiver a ponto de um pouquinho coisinha assim feita a igreja de Sardes, silencie tudo. Como o próprio Rafael falou aqui. Que às vezes Deus nos coloca em certas situações para a gente silenciar tudo. Você silencia e escuta o som do céu. Ele vai te dizer: o rei está voltando, o rei está voltando. E essa é uma canção de esperança, porque ela vai dizer a você que você precisa esperar apaixonado, que você precisa crer no futuro, que você precisa, assim como Moisés, olhar e ver ele lá. Mas não estou vendo, mas você tem fé, e quem vive pela fé vê. Quem vive pela fé vê no que crê. A gente não vive pelo que está ao redor, a gente vive pelo que crê. É que está escrito em 2 Coríntios 5:7. Nós, da fé, temos que viver pelo que vem, não pelo agora, pelo que virá. Então a gente tem que começar a renovar a nossa mente e a começar a se apaixonar e a começar a dizer assim: não, realmente eu vou viver uma vida como quem está esperando o rei. As lamparinas cheias de azeite. Atentos, vigilantes. E eu quero que você diga: eu não gosto muito disso não, mas diga aí para o seu irmão do lado: meu irmão, Deus não está com pressa. E Ele também não está atrasado não. Mas o noivo se aproxima. Vigia, crente. Para muitos aqui, a eternidade ainda vai acontecer. Sabe por quê? Porque a eternidade começa, presta atenção, isso aí, ó. Quando Deus me revelou isso, eu achei sublime demais, achei lindo. Se a gente fosse começar a contar a idade, a gente está falando de tempo, a eternidade não está falando de tempo, a gente começava a contar quando a gente nasceu de novo. Porque dentro de nós, a eternidade foi posta. A gente tinha que começar a contar quando isso aconteceu, quando nós nascemos de novo. Então, antes estava o espaço. Porque a Bíblia diz em Provérbios que Deus colocou dentro de nós a ansiedade pelo eterno, a ansiedade pela eternidade. Então a gente ainda não tinha o preenchimento, a gente ainda não tinha essa maravilha que é o Espírito Santo de Deus, o penhor, o azeite dentro de nós. Então a gente ainda tinha só o vazio, não sabia nada sobre o eterno. Não tinha como a gente esperar Jesus se dentro da gente não tinha o penhor. Ele vinha buscar o quê? Não tinha, andava nem aí. Vocês estão me compreendendo? Amém? Então, quando a gente nasce de novo, que a gente se torna uma nova criatura, aí algo meio que, abre aspas, automático, entra em nós, passa a ser parte de nós, começa a estar dentro de nós, de forma que todo o nosso vazio os nossos desejos, eles são preenchidos. E é dessa forma que a gente tem que viver. E é desse jeito que a gente tem que caminhar nessa vida cristã. E é por isso que eu comecei a dizer, logo no início da mensagem, que a nossa marca maior tem que ser o amor pelo eterno, o amor pela eternidade. Essa busca, ficar vigilante, ficar atento. Quando o carro forte chega na porta de um banco, fica cada guarda-roupa lá, né? Assim, olha o tamanho da 12. Bota logo aqui assim, né? Aí o outro fica na porta por onde o malote vai entrar, por onde a botija cheia de dinheiro vai entrar. Eu quero que você vá trazendo. Assim como Jesus, eu também gosto de fazer as alegorias, as comparações para a gente poder entender. E ficam lá com a 12 na porta, ficam um com 12 na porta do carro e um lá no caixa para receber o dinheiro. Não é assim? Esperando, eles estão atentos por quê? Porque pode aparecer o quê? E quem aparece para roubar também esse amor pelo eterno na nossa vida são exatamente os ladrões, que chega também de sopetão, chega sem avisar. E a Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão. Ele não é o ladrão, virá como um ladrão. Por quê? Porque ele não quer que você se prepare, porque saiba que ele vai chegar. Assim é bom demais. Eu disse a vocês que a demora é o teste. Ele quer lhe encontrar por amor.
Ele quer lhe encontrar por devoção. Ele quer lhe encontrar porque você sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você sabe que se você não viver por fé, aguardando aquele que você não está vendo, sabendo que a eternidade é algo que você não tem como tocar, mas você vive. Então tem como você sim esperar. Viver uma vida de espera apaixonado. Não tem que viver uma vida de espera. Ah, Jesus está demorando demais, menino. Vou curtir a vida. Vai, crente. Vai encher a casa de tesouro. Vai. É bom ter uma casa boa, com piscina, com carro. É. Mas se eu trocar isso pelo amor da eternidade, fica eu e a piscina. Fica eu e o carro. Fica eu e aquilo que eu me gastei, que eu vivi a vida todinha, esqueci do que era prioridade para viver isso. Tem que trabalhar? Tem. Tem que ralar? Tem. Tem que ir correr, fazer os corre? Tem. Os corre só não podem ir na frente. Os corre tem que ir atrás, porque antes de você ser o que você quiser ser, você primeiro é guardião de um amor eterno, você é guardião do penhor de Deus, e Ele vem buscar o penhor. Se você quiser devolver a Ele, esteja vigilante. E se você não quiser, não se preocupe, que você vai ficar, a porta vai se fechar, igual se fechou as 5 virgens imprudentes. E eu digo a você, eu vou dizer aqui é forte, e talvez eu leve uma pisa do pastor, mas eu vou dizer a vocês, se vocês quiserem viver uma vida de pecado, uma vida de estagnação, uma vida de atraso, uma vida fazendo o que vocês querem, de prazer carnal, não, vá viver logo, bota os 2 pés. Vai aproveitar logo tudo, porque já vai logo direto, de cabeça para baixo. Já para onde, né? Agora, se você quer, veja bem, se você quer viver uma vida esperando o Senhor, então viva uma vida santa. Porque ele diz assim, sede santo porque eu sou santo. Não tem como. Aí fica esperando o Senhor, um pé lá e um pé cá. Olha a rasteira da bexiga lixa que vai levar. Não é melhor logo botar os 2 pés num cantonhoto? Aí ele vai e diz, tem uma igreja em Apocalipse, que se ninguém pregar, eu vou pregar, que diz assim, tu nem está quente e nem está frio. Está morno. E só por causa disso eu vou vomitar tudo da minha boca. É forte, mas é a realidade e a gente precisa falar. Porque não adianta só a gente falar das bênçãos e das promessas que Deus tem, não. O que é maravilhoso é. E você pode viver tudo isso, o céu aqui pode. E é para viver. Porque a promessa é para quem é da fé. A promessa é para quem vive por fé. Mas você tem que amar a eternidade. Não tem como. É muito contraditório. Então, queridos, a gente aqui tem chamado pessoas com chamados específicos, pessoas que estão realmente debruçados. E muitas vezes, eu digo isso até com pessoas muito conhecidas, renomadas, mas muitas vezes só pregando prosperidade, bênção. Tem que pregar? Tem. Mas e aí a responsabilidade de você, como guardião do penhor do Senhor? Entendam, aquelas 10 virgens, ela não estava guardando na lamparina dela, não era somente querosene, não era somente azeite, não. Era algo muito, mas muito valioso. E foi encontrada sem aquilo. Eu vou comprar. Esse eu vou comprar é exatamente o que a gente tem feito muitas vezes com a nossa vida. Sai da presença, esperando que na volta tudo esteja no lugar. Mas a gente pode ter uma surpresa, né, Rafael? A porta pode ter se fechado. Porque a gente não sabe o dia e a hora. Então, se Jesus voltasse essa noite, mais uma pergunta que eu quero deixar. Como estaria a sua botija? Não precisa responder não, viu? Mas eu quero que você responda para você mesmo. Agora responda com sinceridade. Se ele voltasse hoje à noite,
Como era que estava a sua botija? Você tinha saído para colocar azeite? Ou você estava lá de prontidão, esperando o rei voltar? Atenta. Com aquela arma assim, ó. O ladrão aqui não entra. Ó, a 12, vem. A 12 é o quê? É oração, é jejum, é louvor, é amor, é entrega. Vem, ladrão. Aqui, ó, que eu tenho para tu. E a Bíblia é muito clara. João 8,44. Satanás é o pai. É o ladrão. É o pai da mentira, é o ladrão. E ele só vem somente para roubar, matar e destruir. Encerrou. Tem nada de novo. Tudo isso é conhecido nosso. E muitas vezes a gente abre a guarda. E a gente abre a guarda, como eu falei logo no início, muito sutil. E é por isso que a gente tem que todo tempo renovar a mente. Assim como diz em Romanos 12, renova a mente, renova a mente. Renovamento com a palavra, renovamento com aquilo que está escrito, renovamento, faça uma metanoia. Metanoia é assim, ó, é fazer uma volta de 180 graus. Eu já disse 60, volta para o mesmo lugar. É de 180 graus. É você estar aqui com esse pensamento e fazer um retorno assim, ó. Então renove sua mente. Se é a sua mente que está lhe colocando lá para baixo, se é a sua mente que está fazendo você viver a mesmice, renova a mente. E a Bíblia diz assim, e é um sacrifício vivo. Tem que doer, que sacrifício tem que doer. E o que é isso? É ler de madrugada, é jejuar, é se esforçar. Ele disse a Josué, o nosso pai disse a Josué, Josué, olha, tem uma terra ali, ó, estava para ver, que só tem fruto do bom e do melhor. É a terra prometida, é tudo que você quer na vida. Pensa aí no seu sonho. Pensa aí. Deus está dizendo, ó, está logo ali, ó. Aí ele diz assim, eu só vou te dizer uma coisa para tu conseguir, Josué. Não se desvie, nem para a esquerda, nem para a direita. E coloque força, esforça-te. Porque tem coisas que o Senhor não vai fazer por nós, somos nós que temos que fazer. E ele disse, Josué, é contigo, porque o que era comigo, que é fazer com que essa terra esteja aí ao teu alcance, eu já fiz. Só que a gente muitas vezes quer tudo muito mastigadinho. Não, tem que ter a nossa parte, tem que ter o nosso sacrifício vivo, tem que ter o nosso esforço, a gente tem que colocar força no processo. Porque a salvação não precisou de força da gente não, mas se manter no processo precisa. Então, queridos, hoje o Espírito Santo não está pedindo mais uma música, não está pedindo mais um chamado, não está pedindo, sabe o quê? O coração de volta. Aleluia. Ele não está querendo, traga aqui um louvor, não. Hoje é o coração de volta. Para encher, para transbordar, para que ele coloque do seu espírito cada vez mais e mais e mais, e seja renovado e seja transbordante. Aleluia. Já se respondeu, né? Se ele voltasse hoje, como era que estava a sua botija? Se responda, por favor. E eu quero que você saia daqui hoje com a botija transbordando. Vivemos momentos maravilhosos. Quem veio com a botija cheia, transbordou. Quem veio com a botija vazia, encheu. Quem veio com a botija pela metade, transbordou. Quem veio sem botija, se quiser, a gente tem uma botija aqui. Aleluia! Glória! O que você não vai sair daqui hoje é sem azeite. Aleluia! Você vai sair com azeite daqui se você quiser. Aleluia! Por quê? Estamos num tempo que cada vez mais o sinal está dizendo, se posicione. Venha-se embora. Tome seu lugar. Se apaixone. E começa. E a gente, então, minha gente, vamos tomar um tino, fazer alguma coisa, né, pastora? Então, a eternidade não é um conceito. A eternidade é um destino. Aleluia. E aí, quem vai comigo? Eu vou. Amém. Isso, declare mesmo. É fé.
Você está vendo? Não. Mas ela existe. A eternidade existe. E é para lá que eu vou. Sem sombra de dúvidas. O rei está voltando e que ele nos encontre acordados. Cheios do azeite e com o coração em brasa. A eternidade não se trata de quando ele vem, mas de como ele vai nos encontrar. Eu gostaria de convidar aqui o louvor, alguém para a gente cantar a capela mesmo. Quantos de nós dizemos que cremos na eternidade, mas vivemos como quem não tem pressa de encontrá-la? E aí? Eu perguntei outro dia, acho que foi até aqui na igreja mesmo, num dos momentos que a gente estava reunido na liderança, eu não me recordo se foi. E eu disse assim, gente, quem gostaria que Jesus voltasse agora? E aí teve gente que disse assim, agora não. E agora? Eu pergunto a vocês, e agora? Tem gente que vive sem pressa, sem querer que Jesus volte. Mas eu também tenho algo a dizer. Esperar Jesus voltar, de braços cruzados, chocando os ovos, sem fazer nada, somente esperando ele voltar, talvez, posso dizer não, que aí é com ele, mas segundo o que a gente lê, talvez a porta se feche e você fique, sabe por quê? Porque nós temos que encher a nossa botija. Se na noite fria, na noite difícil, o azeite está lá queimando, né? O azeite está queimando. Aí passa a noite, passa a madrugada, passa a tempestade e a gente está lá, o azeite queimando. E se a gente não repõe azeite? E se a gente está somente de boinha, como diz a juventude de hoje, só esperando Jesus voltar? E ainda tem gente que diz, eu não quero que ele volte agora não, porque eu ainda tenho algumas coisinhas para viver. E agora? Como se no céu não fosse um lugar bom de viver todas as coisas e anseios? Quando você tem esse pensamento, significa dizer que os seus pés estão plantados no que é terreno. Você ainda quer prazer, você ainda quer realizar coisas daqui. E como é que um crente que reflete o amor do Pai não está vivendo como se o rei estivesse voltando? Que crente é esse? Que não consegue entender que a eternidade está a portas. Olha eu falando ali. Como é que pode? Então vamos descruzar os braços. Vamos começar a viver exatamente o que Deus planejou que vivêssemos. Vamos começar a viver o nosso propósito com amor. Para que, quando Ele chegar, Ele possa nos encontrar, amando a espera dEle, amando a vinda dEle, como os discípulos, com os olhos fitos nos céus. Assim como os anjos do Salmo 24. Quem é o rei? Quem é que vem ali? Oxente, quem é que vem? Abram-se os portais. E eu começo a imaginar que eles começam a adorar. Louvado seja o que vem. Eita, que coisa linda. Lê o Salmo que tu vai ver. E tem um hino que diz, né? O rei. Baixa aí, pastor, rapidinho. É bem glória a quem é Jesus. Os anjos cantaram quando ele voltou. A gente tem que entender que o cristianismo é um processo que começou quando o Senhor nos fez, que nos criou. Já está muito tarde, pastor? Está muito tarde, já está. Quando o Senhor nos criou, Ele disse assim, é para que você se relacione comigo. Começou aí. Adão cai, a gente sai também do jardim. Porque o jardim era o lugar da eternidade. Presta atenção, eu estou querendo que a gente entenda, porque quando a gente compreende melhor, a gente consegue esperar com um conceito bem firmezinho, bem com a paixão, sabendo o que está amando, né, Renato? Então, o Senhor nos colocou na eternidade. A gente nasceu de Adão, né? Adão peca. A gente herda de Adão
a expulsão do eterno. Nós somos expulsos. Por quê? Porque se a gente ficasse lá, a gente não tinha direito à salvação, porque a gente ia viver eternamente em pecado. Aí o Senhor tira a gente do jardim, prepara um cordeiro, que é Jesus, que a Bíblia diz que antes da fundação ele já estava preparado. Ele morre em nosso lugar, doa do seu sangue, se coloca ao dispor para pagar a dívida que nem era dele. A gente tem a dívida paga. Jesus é crucificado, volta para o lugar de onde ele veio. A Bíblia diz em Efésios 1 que ele está nas alturas. Efésios 1, 7, está lá. E a gente está nele lá. Olha só, fé. Quem é que está vendo? Ninguém está vendo, mas a gente está nele. Ou seja, por isso que a gente diz, em nome de Jesus, por Jesus, estando nele, eu consigo tudo. Então, aí a gente está nele, eterno em nós. E aí agora temos que esperar essa vinda para buscar o que está dentro de nós. Vocês compreendem mesmo de verdade? Aleluia. Então, a partir de hoje, vamos silenciar tudo que está ao nosso redor para ouvir o som do céu e esperar o Senhor como se Ele fosse voltar hoje. Amém? E eu quero que você, sentado mesmo, e ainda tem a trombeta, né? Ó, era para eu estar com o meu chofar aqui agora. Vai tocar uma trombeta, que é anunciando a volta dele. Fecha os olhos e começa a encher a tua botija ainda mais aí.